pacotão de informações para você, torcedor tricolor, que acompanha a Central Fluminense. Tem negócio fechado, o volante vai ficar por mais tempo no Fluminense. Fluminense fechando parceria com o clube tradicional carioca. Volante da base recebendo sondagens do clube. Craque deve jogar contra o Fluminense. Renato sinalizando aí quem deve enfrentar o Santos. Então, tem muita informação. Já vai deixando o seu like, ativando as notificações, comentando da onde que acompanha a gente, que eu vou mandar um abraço para você. Então, deixa eu começar falando de notícia confirmada da Central Fluminense, porque a gente tem trazido muitas informações exclusivas. Você está sabendo antes aqui na Central, e eu só confio na Central porque o nosso repórter tinha trazido ontem pela manhã o estádio que o Fluminense iria jogar contra a União Espanhola. Tinha essa indefinição porque o União Espanhola não está podendo jogar no Santa Laura, onde que manda costumeiramente os seus jogos. Fluminense vai jogar no Bicentenário, em La Flórida, subúrbio de Santiago, então não é uma logística tão diferente, tão distante assim. Vai ser de boa aí pro Fluminense, vai ser de boa pro torcedor que quiser ir a Santiago. Eu recomendo, estive lá no ano passado no confronto entre Colo-Colo e Fluminense. Cidade maravilhosa, dá para conhecer muita coisa legal lá do Chile. Nessa época, então, friozinho, vai curtir bastante. Então, só quero deixar o meu parabéns aqui ao nosso repórter Wilson, porque trouxe essa informação em primeira mão nas nossas redes sociais. A gente falou, o Capone gravou o vídeo ontem falando sobre isso, e a Conmebol, horas depois, confirmou a informação da Central. Então, tá aí, você que está acompanhando a Central Fluminense, fica sabendo primeiro conosco aqui no YouTube, tá certo? Então, fica aí esse registro de mais uma notícia confirmada da Central Fluminense. Outra informação que eu quero trazer aqui é desse rapaz, o Nonato. O Nonato é assim, né? O Nonato saiu no bid, né? Rescisão de contrato. O Nonato se destacou ali, jogou bem contra o San José, deu assistência pro Germancano, foi titular. Tava um tempinho aí sem atuar com a camisa do Fluminense. A gente da Central Fluminense trouxe essa informação nas redes sociais, né? Que o Nonato ficaria no Fluminense, a gente só ainda não tinha a informação de se ele ficaria em definitivo ou se renovaria o contrato. O GE trouxe a informação de que é uma renovação de empréstimo. O Fluminense chegou a um acordo com o Santos e acertou a renovação do empréstimo do volante de 27 anos. O vínculo anterior ia até meio desse ano, até julho de 2025. Agora o novo é válido até o final de 2026. Então a gente está falando aí de 1 ano e meio de empréstimo, 1 ano e meio de renovação que a gente vai ter o Nonato com a camisa do Fluminense. É uma movimentação que causa, eu posso dizer assim, como a gente pode dizer, um estranhamento, porque o Nonato é reserva absoluta, desde que ele voltou no ano passado, é um cara que ainda não se firmou, é um cara que não consegue ter sequência, teve algumas lesões, ficou algum tempo parado, e ele ainda não é nem de perto aquele Nonato que era titular, né? Que sai do Fluminense em 2022 e que muitos dizem que a gente foi eliminado pelo Corinthians porque o Nonato fez muita falta, desencaixou ali o time do Fluminense para aqueles confrontos ali da Copa do Brasil. Mas nessa passagem, realmente, o Nonato, eu não vejo ele tão bem assim. Acho que é um cara que precisaria ter uma análise um pouco mais criteriosa antes de fazer uma renovação por 1 ano e meio. Mas claro, para o Fluminense fazer essa movimentação, com certeza teve o aval do novo técnico Renato Gaúcho, que chegou há pouco tempo, está conhecendo o elenco. Mas eu acho que o Fluminense não faria essa movimentação sem o aval dele, já que perdeu o Otávio também. A gente tem que levar isso em consideração, né? O Otávio rompeu o tendão de Aquiles e só volta na próxima temporada. Então seria uma baixa. Aí o Fluminense perder mais o volante, teria que ir repor no mercado, né? Gastar mais dinheiro. E o Fluminense investiu bem nessa temporada, mas enfim, é uma movimentação que eu particularmente não faria, até porque o Nonato ainda
não deu resposta nenhuma, ao meu ver. Você pode comentar aí pensando diferente, tá, torcedor? Mas, ao meu ver, o Nonato ainda não deu uma resposta positiva nessa temporada. E não só nessa temporada, mas desde que ele retorna ao Fluminense no meio de 2024. Mas deixe o seu comentário aí, negócio fechado, Fluminense se estendendo aí, chegou a um acordo com o Santos para renovar o empréstimo do Nonato por mais 1 ano e meio, torcedor tricolor. Deixe seu comentário. Fluminense fechou com uma parceria com o Clube Carioca, é isso mesmo. O Fluminense divulgou nas suas redes sociais a reunião de Mário Bittencourt e Romário, presidentes de Fluminense e América. O Romário ainda é senador da República do Brasil. E fecharam a parceria aí de empréstimo de jogadores do Fluminense para o América para a disputa da Série A2 do Campeonato Carioca. O Romário tá fazendo todos os esforços aí para o América voltar à primeira divisão. Então a reunião foi muito baseada nisso, né? Nessa parceria do Fluminense emprestar jogadores ao América e fomentar o futebol carioca. Inclusive tem declaração do Romário, tem declaração do Mário Bittencourt também, né? Eu vou só trazer a declaração do Romário, que ficou muito impressionado com a estrutura do Fluminense, a estrutura atual do Fluminense no CT Carlos Castilho. Fiquei bastante impressionado, quero parabenizar o presidente Mário pelo que eu vi. Isso nasceu das mãos dele, principalmente essas melhorias. É uma honra poder estar aqui no Fluminense, já tive a oportunidade e o prazer de ter vestido essa camisa. Sei da grandeza desse clube, do tamanho dessa história e fico muito feliz de poder estar fazendo uma parceria com o Fluminense. Foi a declaração aí do Romário e o intuito, tá, gente, é emprestar jogadores que estão sem espaço no elenco profissional e que já estouraram a idade de base do Flu. Então eu acho sensacional essa parceria, é uma coisa boa, é uma oportunidade para os jogadores que estão sem minutagem, né? É importante para o desenvolvimento desses atletas jovens minutagem para se desenvolverem fisicamente, terminar sua formação física, formação técnica de base para estar pronto aos desafios profissionais. E aí vamos ver, o Fluminense tem alguns jogadores, tá, gente, que já estouraram a idade de base, que estão treinando no profissional. Então em breve a gente terá mais informações. Claro, a Central Fluminense já está apurando, já está buscando esses possíveis nomes que o Fluminense possa emprestar ao América para essa disputa da Série A2, que começa no segundo semestre tradicionalmente, e o América está tentando buscar reforços, jogadores aí para ter força para voltar à Série A. O América é um time muito tradicional e faz falta, certamente, na primeira divisão do campeonato estadual, mas, assim, pensando no lado do Fluminense, cara, é muito bom. Jogadores que estão sem espaço no profissional, que o Fluminense enxerga nesse primeiro momento que não tem muito espaço, cara, dá minutagem, dá essa rodagem, são jogadores que estão parados ali, podem se tornar ativos, seja um ativo técnico para depois voltar ao Fluminense, seja um ativo financeiro para o Fluminense negociar, os jogadores se destacam e vão brilhar em outros lugares. Eu acho muito importante, eu acho muito melhor do que o cara simplesmente ficar ali treinando no Fluminense parado, sem ter minutagem em jogos do futebol profissional. Acho sensacional essa ideia. Agora eu quero mandar um abraço para você que está sempre acompanhando a Central Fluminense, cara. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Todo vídeo da Central tem muita gente pedindo um abraço, então deixe seu comentário. E aqui eu peço para você deixar o like, ativar as notificações, compartilhar esse vídeo nos seus grupos, porque a Central Fluminense está crescendo, trazendo informações em primeira mão, ganhando a sua confiança, torcedor tricolor, nas informações que a gente traz aqui, principalmente as exclusivas, né, que a gente vem trazendo ao longo de 2025. Vou mandar um abraço pro Márcio Cardoso de Itaboraí, aqui no Rio, o Estevão de Juiz de Fora, Minas Gerais, pro Jefferson de Iguaba Grande, aqui no Rio, pro Sivaldo de Catalão, Goiás, e pra Tereza
aqui no Rio de Janeiro. Muito obrigado. Clica nesse link do comentário fixado desse vídeo para você entrar no nosso canal do WhatsApp e em tempo real ficar ligado nas últimas informações do Fluminense na palma da sua mão e de graça, torcedor, completamente de graça. Não perca essa oportunidade. Vamos continuar aqui com as informações do Fluminense, porque a gente tem informação sobre volante da base tricolor que teve sondagem de clubes. Eu tô falando desse cara aí, o Freitas, tá? Volante, surgiu na copinhas atrás aí, Copa São Paulo. Eu tinha expectativa de que ele ganharia espaço no Fluminense na época, ele não ganhou com o Fernando Diniz, se destacou na copinha e não conseguiu ter sequência no profissional, já foi emprestado, mas sem grande destaque. Ele tá treinando no Fluminense. Falei aqui da parceria do América, tem alguns jogadores que já ultrapassaram a idade de base, que estão treinando com os profissionais, estão treinando no clube. É o caso do Freitas, tá? Ele teve sondagem do Bangu e Volta Redonda, isso é informação nossa, tá? A janela fechou, ele vai ficar e tá muito focado em ganhar o espaço dele com o Renato Gaúcho, essa informação que a gente conseguiu apurar. Então é um jogador que pode ter a possibilidade, né, de ganhar espaço aí com o Renato. Essa é a expectativa do jogador, mas é um cara ali que recebeu sondagens e também, né, de repente, na reabertura da janela, pode sair do Fluminense, pode ser negociado. Claro, o Central Fluminense vai estar de olho para trazer essas informações para você, torcedor tricolor. Ó, eu quero falar do Neymar, tá? O Neymar que tá de volta ao Santos e deve enfrentar o Fluminense e ter esse reencontro aí com Paulo Henrique Ganso. Informação do UOL, do TNT Esportes, tá? Ele começará no banco de reservas em Fluminense e Santos. Ele participou de 30 minutos de jogo treino contra o Água Santa e deve entrar no segundo tempo nesse domingo contra o Flu no Maracanã. Vai ser o reencontro aí do Neymar e Ganso, que fizeram uma parceria de muito sucesso no Santos lá em 2010, 2011, ganhando Copa do Brasil, sendo campeões paulistas também com a equipe santista. Então fica essa informação, torcedor tricolor que vai ao Maracanã, que vai acompanhar o jogo. Neymar jogará contra o Fluminense, pelo menos a expectativa é essa. E informação de parcial de ingressos, tá, gente? Informação do Marcelo Neves, né? Claro, torcida tricolor, Fluminense conseguiu uma sequência de vitórias aí, Bragantino, agora Bragantino, Once Caldas antes e agora o GV San José. Então o Fluminense vem aí de 3 vitórias consecutivas depois da saída do Mano Menezes, entre Marcão e Renato Gaúcho. Então o Fluminense querendo a 4ª vitória seguida e temos mais de 18 mil ingressos vendidos para Fluminense e Santos, jogo neste domingo. Então é mais uma atração aí para esse confronto, ter o Neymar dentro de campo. Óbvio que a gente sempre quer ver o Neymar dentro de campo e que não tenha sorte contra o Fluminense amanhã, tá sem ritmo de jogo. Neymar contra o Thiago Silva, jogou por muito tempo também na seleção brasileira. Os dois, vai ser mais uma atração aí nesse confronto entre Fluminense e Santos. Então o Neymar deve jogar essa partida contra o Flu. A última informação que eu quero trazer aqui é sobre o Renato Gaúcho, tá? Traz de informação o Globo Esporte, né, nesse treino de sexta-feira, de que o Renato Gaúcho já sinalizou que irá retornar com os titulares, mas tem alguns nomes que se destacaram contra o San José, que ganharam força e podem ganhar chances nessa equipe titular do Fluminense. São os casos do Léo Jance, do Thiago Santos, do Serna, do Keno, do Bernal. Então são jogadores que ganharam pontos com o Renato Gaúcho depois desse confronto da Sul-Americana e podem ganhar oportunidade na equipe titular do Fluminense. O Renato Gaúcho já tinha sinalizado que jogaria com força máxima contra o Santos. A princípio não tem prioridade, a questão do Renato é realmente segurar alguns jogadores por conta do calendário apertado. Segundo ele, time grande tem calendário apertado, é sempre um aperto ali
para realmente fazer essa distribuição de minutos do elenco, e ele queria conhecer mais alguns jogadores que ele queria ver em campo ali, como que se comportavam nos 90 minutos. Então já teve essa experiência, conheceu mais alguns jogadores, e a gente pode ter novidades daqui para frente aí, né, na equipe do Fluminense, mas a informação do GE é que sim, esses jogadores que eu citei podem ganhar chance no time titular do Fluminense contra o Santos, então a gente vai estar de olho também para buscar essas informações. Muito obrigado a você que acompanhou esse vídeo até o final. Sempre um prazer estar trazendo as informações do Fluminense para os inscritos, para a galera que assiste a Central Pô, se você não é inscrito ainda, pelo amor de Deus, inscreve aí, vê se o seu sinal tá ativo aí, a sua notificação tá ativa. Muita gente reclamando que perdeu as notificações da Central. Tira e coloca de novo para você não perder nenhum vídeo da Central Fluminense todos os dias aqui trazendo informações para você. Um abraço, saudações tricolores, até a próxima. Valeu!